Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Acho que contemplei todo mundo com a saudação, todos os fusos horários, né? Nós vamos conversar um pouco sobre as forças da nossa era, que é um estudo que foi feito um tempo atrás, foi em 2013. É uma seleção de textos da fé, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi, tentando pontuar alguns sinais desse processo que nós estamos vivendo e talvez naquela época não se percebia tão claro como talvez hoje. E essa dialética de crise e vitória da fé, e essa também dialética entre as forças da luz e as forças da escuridão. Então, na verdade, é um acompanhamento pelas escrituras, com alguns comentários. Eu vou tentar obedecer o meu tempo e compartilhar com você essas ideias, e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Claro que o que está acontecendo, que se manifesta no mundo material, e nós percebemos isso de alguma maneira, ele também está intimamente ligado com aquilo que se processa no mundo espiritual, digamos assim. Então, da natureza das forças espirituais, Bahá'u'lláh, no Qimat Firdausiye, diz o seguinte: o oceano da sabedoria divina surge dentro desta palavra elevada, enquanto os livros do mundo não podem conter seu significado mais íntimo. Fosse a humanidade adornar-se com estas vestes, veria brilhar esplendoroso sobre o horizonte do mundo o sol desta declaração. Naquele dia, Deus, de sua abundância, a todos satisfará. Ó amigo meu, a palavra de Deus é o rei das palavras e sua influência penetrante é incalculável. Portanto, me parece que todos estão pensando sobre isso. Nada escapa à vontade de Deus. E dentre essa vontade incalculável, de força poderosa de Deus, há também uma manifestação no mundo do que nós vivemos, no mundo que nós estamos aqui. A própria nossa existência é derivada disso, né? A palavra é a chave mestra para o mundo inteiro. Por sua potência, as portas dos corações dos homens, ou seja, na realidade, as portas do céu se desceram. Então, é a vontade de Deus que nos abre a perspectiva não só da nossa própria existência, mas do próprio desenvolvimento nosso enquanto humanidade. E um pouco a gente vai, passo a passo, verificar isso. A palavra de Deus também é a fonte da vida, né, da existência, como eu estava falando. Do mesmo modo, no reino espiritual da inteligência e idealismo, deve haver um foco de iluminação. E o centro é o sempre eterno e sempre brilhante sol, a palavra de Deus. Em suma, o progresso do mundo moral e ético e do mundo da regeneração espiritual depende daquele centro de iluminação celestial. Como a homenagem que você fez sobre a declaração do Bábio, que é o dia de hoje, mostra exatamente isso, né? Deus renova sua mensagem de tempos em tempos para a humanidade. Mas chegou a um tempo especial hoje, que é o tempo de cumprimento das promessas dos mensageiros e manifestantes de Deus da antiguidade. E esse tempo é um tempo único. Nunca no passado houve nada igual. É único enquanto promessa? Não, é único enquanto cumprimento da promessa. E, portanto, nessa dimensão que nós temos que pensar o nosso papel enquanto seguidores de Bahá'u'lláh e na construção dessa civilização de Deus que todos os milênios passados prometeram.
O espírito tem muitas funções e nomes. Sabe, além disso, que a vida do homem procede do espírito, e o espírito se volve para onde quer que a alma se direcione. Pondera sobre aquilo que revelamos a ti, para que possas reconhecer a alma de Deus, que surgiu acima do alvorecer da dádiva investida de soberania manifesta. Sabe também que a alma é dotada de duas asas. Elevando-se na atmosfera do amor e do contentamento, estará então associada ao todo misericordioso, e se voar na atmosfera do ego e do desejo, então pertencerá ao malévolo. Portanto, a alma, que é dotada de duas asas, exemplo que Bahá'u'lláh nos dá, se ela se volta, digamos assim, à atmosfera do amor, ela está associada ao tudo o bem, ao todo o desejo de Deus para nós. Mas se ela se voltar ao ego, ela estará rebaixada, né? Estará numa condição que pertence ao mal, digamos assim. Portanto, essa condição que a gente pode pensar. Se há uma construção de uma nova civilização, portanto, há também uma desintegração da civilização a qual nós estamos vivendo agora. Esses processos são interligados. A existência do um implica na existência do outro. Portanto, não dá para se separar, não é uma linha contínua de um momento único a qual essa mudança se dá. É um processo. São dois processos que acontecem ao mesmo tempo. Alguns textos vão dar mais detalhes sobre isso. O espírito se expressa em todas as dimensões da realidade. O Deus que anteriormente favoreceu o mundo fará o mesmo agora e futuramente. Não há término na sua generosidade. Podeis conceber a limitação do poder divino na realidade atômica? Ou a cessação da graça divina nos organismos existentes? Podeis imaginar o poder de coesão que ora se manifesta nos átomos deste vidro, tornar-se inexistente? Essa é a questão que a do Bahá'u'lláh nos levanta. Óbvio que não podemos imaginar isso. Quando vemos no reino mineral as graças divinas tão contínuas, quão maior deve ser a nossa expectativa no reino espiritual divino? Se no mais ínfimo da matéria se manifesta essa vontade, quem dirá no reino dos homens, no reino divino? Então, é essa a situação a qual nós nos deparamos. O espírito se expressa em todas as dimensões da existência. Porque todas as dimensões da existência colaboram para esse desígnio que agora nós estamos vivenciando, né, nesse momento. A vontade primal é a encarnação do propósito de Deus. Já tivemos essa explicação muito bem lá em uma dos nossos encontros anteriores, né? Aqui só para lembrar, né? Em verdade, a palavra de Deus é a causa que procedeu ao mundo contingente, né? Ou a vontade primal, ou também dita pelos filósofos, a primeira inteligência, né? Um mundo que está adornado com os esplendores do oceano dos dias, no entanto, está sendo renovado, regenerado em todos os tempos. Imensuravelmente exaltado é Deus de sabedoria que ergueu essa estrutura sublime. Então, há um processo de renovação e que, claro, latente sempre teve nas religiões do passado, talvez não tão explicitamente como agora. Mas essa conexão de todas as religiões do passado com o tempo presente nunca foi tão clara, tão explícita nas escrituras de um manifestante de Deus como que nós estamos vivendo nesse dia. A vontade primal, a encarnação do propósito de Deus, por conseguinte, todas as criaturas emanam de Deus, isto é, graças a Ele. Tudo que se realiza, todos os seres vêm a existir. A primeira coisa a emanar de Deus foi aquela realidade universal, denominada pelos filósofos antigos, primeira inteligência e a primeira vontade, né?
ou a vontade primal, como nós falamos. Aí, então, tem aquela explicação de que a vontade primal não tem necessariamente a pré-existência de Deus, mas é pela vontade primal que todas as coisas se realizam. Embora não tivesse começo, essa vontade primeira, né, essa primeira inteligência, não participa da pré-existência de Deus, pois a existência da realidade universal, em comparação com a existência divina, é simples nada. Não tem o poder de se associar a ele ou de ser semelhante quanto à pré-existência. Então, Deus, em sua essência, está além desta vontade primeira que deu origem a todas as coisas. Os poderes criadores da palavra de Deus. Essas energias das quais o sol da generosidade divina, a fonte da guia celestial, doutou a realidade do homem, jazem nele latentes. Estão potencialmente na gente. Está claro e evidente que antes de se atear fogo, a lâmpada não será acesa e a não ser que se apague de sua face a impureza, o espelho jamais representará a imagem do sol. Nele poderá refletir a luz e glória. Quem nos dá, para nós refletirmos, digamos assim, esse nosso desígnio, né? Nós temos que conhecer como um espelho límpido, né? Desprendido do ego. E sem que Deus nos ajude, é impossível atingir isso. E por isso, temos que estar nesta condição para refletir essa luz. Cristalização das forças divinas. As forças impetuosas de dois manifestantes independentes, vindos em rápida sucessão, milagrosamente liberaram, essas forças estão se cristalizando pouco a pouco em instituições que virão a ser consideradas os marcos gloriosos da era que devemos estabelecer agora e imortalizar pelas nossas obras. Pois isso, a manifestação dessa cristalização das forças que, lideradas por Baba e Bahá'u'lláh, se materializam nas instituições da fé. E, em consequência, também nas obras que nós fazemos, no serviço que nós prestamos à fé, na construção dessa civilização. Claro que com as guias que nós estamos tendo contato agora, existem várias nuances desse processo, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas essa guia que a Casa de Justiça, como uma instituição que é manifestação disso, nos dá, é a guia pela qual nós laboramos para edificar a civilização de Deus. Então, nunca antes tão explicitamente e tão estruturalmente guiado foi para um crente a sua participação na construção do reino de Deus como agora. Porque ele tem um projeto para nós realizarmos. Existe uma guia certa, uma manifestação não rompida da vontade de Deus para todos nós. Então, nesse momento, não há condições de erro, digamos assim. A vontade de Deus se cumprirá. Claro que nós podemos participar e ajudar nesse processo e devemos fazer isso. Mas ela se cumprirá mesmo que nós não o façamos, né? A questão é como isso vai se desenvolver e a rapidez que isso vai se desenvolver. Num mundo em que a estrutura das instituições sociais e políticas está debilitada, em que a visão está nublada, em que a consciência se encontra confusa, em que os sistemas religiosos se tornaram anêmicos e perderam sua virtude, está intervenção curadora, este poder de fermentação, esta força coesiva, intensamente viva e abrangente, está tomando forma, cristalizando-se em instituições, mobilizando suas forças e está se preparando para a conquista espiritual, para a completa redenção da humanidade. Gente, que diagnóstico cristalino da nossa realidade, né? Que veio
desde muito tempo isso, mas eu acho que os sinais hoje são realmente muito ofuscantes, né? Não há como as instituições que nós conhecemos hoje, elas por elas mesmas, poderem edificar um outro mundo, esse mundo a qual prometido nas religiões que eles mesmos são líderes. Sem a cooperação, sem participar conjuntamente dessa mesma verdade, digamos assim, que Bahá'u'lláh nos revela, e trabalhar conjuntamente, isso não será possível, porque essas instituições estão fragmentadas, elas perderam, inclusive, o seu poder moral, porque muitas vezes elas não exemplificam aquilo a qual elas pressupõem louvar, né? Então, as suas devoções são uma coisa, mas a sua existência é outra. Então, nesse momento, essas instituições, que é um ponto relevante da civilização, elas também digamos assim, são espelhos para as outras instituições que nós conhecemos, como o Estado, como a política, né? O mundo da política, etc., que também reverberam essas mesmas condições anêmicas e deterioradas. A liberação progressiva das forças divinas. O Guardião faz uma revelação progressiva dentro da própria manifestação da fé Bahá'í. Existe uma relação progressiva a qual Bahá'u'lláh é o ponto culminante de cumprimento das profecias, e dentro da nossa fé, dentro da fé Bahá'í, existe também uma revelação progressiva das coisas, né? Que flui através das instituições, né? Cuja primeira luz vibrante, projetada sobre as sombrias subterrâneas paredes do Siachal de Teherã, cujo fogo ganhou brilho em Bagdá e luziu com plena resplandecência em seu globo de cristal em Adrianópolis, cujos raios aqueceram e iluminaram as orlas do continente americano, europeu e australiano através dos tenros servos do centro do convênio, cujo esplendor está agora se espalhando por toda a superfície do globo durante a presente idade formativa, cujo pleno esplendor está destinado no curso dos futuros milênios a cobrir todo o planeta. Portanto, agora que nós temos um momento, talvez, especial dentro da idade formativa da fé, nós podemos, talvez, com as últimas casas da Casa de Justiça, últimas cartas, nos posicionarmos nessa história, nesse processo, de onde estamos e para onde vamos. E teremos digamos assim, uma percepção melhor dessa revelação progressiva dentro da nossa própria fé. A liberação das forças divinas através da ordem administrativa. Bom, já comentamos isso, que a ordem administrativa canaliza as forças pelas quais se edificará essa civilização. As energias criativas misteriosamente geradas pelos primeiros movimentos da ordem mundial embrionária de Bahá'u'lláh. Agora, nós estamos citando, só um parênteses, estamos citando o advento da justiça divina, ele está se referindo à nação americana, né? Dotaram essa nação do merecimento. As potências que esta missão conferida por Deus infundiu em seu povo estão, por um lado, começando a manifestar-se através dos esforços conscientes das realizações de âmbito nacional. Nós sabemos que a América é onde boas bases da administração Bahá'í se consolidam, né? Se a terra de Bahá'u'lláh nos inspira pelo sacrifício dos seus crentes, pela força e fé que eles manifestam, o Ocidente edifica, junto com o seu serviço, né, daqueles que seguiram o chamado de Abdu'l-Bahá, a constituir uma manifestação
das instituições, o labor das instituições para a construção dessa civilização. Então, no advento da justiça divina, nós temos um diagnóstico do Guardião sobre esse processo, de como isso se dá e qual é o papel dessa nação na história da construção da civilização divina. Liberação das forças divinas através do ensino sistemático. Então, temos várias facetas aqui, né? A administração, uma cristalização desse movimento, as obras, no caso, o ensino sistemático da fé, uma comunidade agora em processo de guia e direção em territórios tão vastos, em regiões tão distantes. Não pode permitir hesitar por um minuto ou retroceder seus passos no caminho que está agora percorrendo, que é o processo de expansão da fé que se manifestava agora, é de uma carta logo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse processo agora, claro, em outros tipos, em outras fases, né, de consolidação e de expansão, que se manifestam nos planos recentes, né? Mas esse é um processo que se dá e é uma das cristalizações dessas forças, né? Usando essa metáfora com o texto do Guardião, né? A liberação das forças divinas através do Marshal Lascar, os templos barrais. Não podemos minimizar o papel importante dos templos. Na América do Sul, o recente templo do Chile, quantas energias ele liberou e quanto ele está nos ajudando nesse processo de conquista da América do Sul, né? As energias criativas, que em seu termo agora está se referindo ao templo da América do Norte, deverá liberar são incalculáveis. O papel que ele está destinado a desempenhar na aceleração do emergir da ordem mundial de Bahá'u'lláh, que ora se agita no ventre dessa época angustiante, ainda não pode ser sondado. É um papel... O templo é uma face... ele tem duas faces, digamos. Uma face material do edifício em si, e do simbolismo que ele representa, mas é muito mais do que isso. É uma fixação da vontade divina e que se manifesta nesse mundo contingente e que nos estimula a progredir nesse processo de construção de comunidades e de consolidação da fé e da edificação dessa nova civilização a qual todos nós estamos pactuados, né? O impacto das forças criadoras na sociedade humana. Embora as maravilhas de minha mercê tenham abrangido todas as coisas criadas, tanto visíveis como invisíveis, e se bem que as revelações de minha graça e generosidade hajam penetrado todo o átomo do universo, a vara, no entanto, com a qual eu posso castigar os maldosos é penosa e a veemência da minha ira contra eles é terrível. Isso me faz lembrar, no texto O Dia Prometido Chegou, quando o Guardião se refere à situação na Europa, às ideologias nacionalistas que levaram à Segunda Guerra, e que no fim dessa manifestação, quando ele aponta esses falsos deuses a quais a humanidade ainda tem devoção, infelizmente, até hoje, ele termina a frase dizendo que isso só inspirará a ira de Deus, né? Então, essas ideologias que me parecem que estavam, digamos, na sombra após a Segunda Guerra, pelo que eles revelaram de sua capacidade de destruição da humanidade, agora parece que saem de novo às vistas em todos os lugares do planeta. Podemos até apontar isso empiricamente. Isso me parece um momento de a gente pensar realmente sobre isso, que essas ideologias agonizantes que ainda querem se manter aparentemente no poder em todos os lugares, e que foi duramente condenada por Chogue Effendi após a Segunda Guerra. O impacto das forças criadoras na sociedade humana.
os efeitos das energias criadoras. Nós já, agora retomando aqui, sendo didático, né? As instituições, as obras e atitudes, e uma coisa que seria importante lembrar, padrões de comportamento. Nós não temos como ser dignos desse trabalho se nós não nos mudarmos a nós mesmos, né? Se nós não tentarmos, da melhor maneira possível, atingir esses padrões éticos e morais a qual as Escrituras nos chamam. Portanto, isso é uma condição sine qua non para que todo o resto possa se constituir, né? A revolução e o mundo será recriado, uma dissolução do mundo antigo. À medida que tem um mundo sendo recriado, tem a dissolução desse mundo antigo. Então, me parece que nós estamos nesse tempo de transição, a qual o Schobefendi cita na presença de Deus, a operação dos misteriosos processos gerados pelo Espírito Criador dessa fé tem provocado na sociedade humana tal tumulto que mente alguma pode sondar. E é esse desequilíbrio, digamos assim, que fecunda este mundo, né? Usando uma metáfora que me lembro em 85, seu Adílio Tarzadeiro, uma palestra aqui em Curitiba, falou, esse germe, digamos, que faz o desequilíbrio desse mundo, que faz nascer essa nova vida, né? Essa nova civilização, né? Então, de certa maneira, o processo de consolidação e expansão que os Baha'is participam na construção dessa nova civilização são esses germes. A própria ação de construir esse mundo novo é o desequilíbrio do outro mundo. Isso parece uma contradição, mas não é. À medida que você coloca em prática essas forças a quais Bahá'u'lláh nos aponta na edificação, da construção dessa nova civilização, pouco a pouco isso coloca em xeque todos os padrões de vida e as estruturas de poder dessa sociedade que nós vivemos. Então, a gente sabe que isso é inexorável, né? Bom, esse texto vocês já conhecem, né? Crise e vitória. Nessa manifestação no advento da justiça divina, o guardião diz o seguinte, ele está essa carta lembrando sempre se dirigir da América, né? Que não sejas detido por qualquer condenação com que a língua do caluniador possa tentar deturpar-lhe os motivos. A voz da crítica é uma voz que indiretamente reforça a proclamação de sua causa. Interessante, né? A oposição, a crítica, reforça os desígnios dessa causa. Então, não é para a gente se preocupar muito com isso. Me parece que, à medida que há uma oposição cada vez mais explícita e feroz, é que nós estamos fazendo o nosso trabalho direito. Pior é a indiferença. E, assim, me parece que, à medida que se avança essa civilização, mais esses pontos vão ser apresentados. Como aconteceu em vários momentos da história da fé, como este que o guardião se refere. Entendendo as forças da escuridão. O homem tem o poder de fazer tanto o bem quanto o mal. Se o seu poder para o bem predomina e se suas inclinações para fazer o mal são vencidas, então o homem, na verdade, pode ser chamado de santo. Mas se, ao contrário, rejeita as coisas de Deus e permite que suas paixões maléficas o dominem, então ele não é melhor do que um simples animal. E aí, nessa palestra de Abdu'l-Bahá em Paris, mostra bem dentro da nosso parâmetro cultural o que é isso, a gente entende muito bem isso, né? Se nós atendemos à vontade de Deus que é expressa na palavra de Deus e vencemos o nosso ego, podemos fazer o que é nos destinado. Senão, seremos como os animais, né?
As forças da escuridão. Então, eu vou colocar alguns pontos, algumas que a gente pode identificar nos textos. Claro que aí não estão todos, e também a minha percepção é limitada, então eu posso ter cometido também algum engano, mas dentro do que eu posso compartilhar com vocês, forças relativas ao afastamento de Deus. Forças organizadas, né? E religião. Né? Aí são vários aspectos de irreligião. E religião é quando essa religião não é mais um fator vivo de transformação. Ateísmo. Ateísmo enquanto ideologia, enquanto um sistema de ideias que combate os alicerces da religião. O naturalismo. A ideia de que somos apenas animais, como outros qualquer, que não temos um desígnio e que toda essa natureza é um acaso e, portanto, vivemos a nossa vida, talvez como animais pensantes, mas não necessariamente com um propósito. A descrença. A desilusão, a descrença de modo geral. Né? O secularismo. Aí o secularismo entendido aqui como a nossa devoção demais às estruturas seculares que nos governam e que nos regem na sociedade, achando que elas, por si só, podem edificar um mundo melhor. Nós sabemos que não. Né? Elas são um espelho de nós mesmos, digamos assim. Elas não, se nós não temos uma visão edificante de uma sociedade melhor, muito menos as instituições seculares o terão. Portanto, é um tipo de manutenção das coisas como estão. Né? Um agnosticismo enquanto doutrina, porque eu posso diferenciar dois agnosticismos. O agnóstico no sentido daquele que está desiludido com as religiões e, portanto, a religião é irrelevante em algum aspecto, do aspecto pessoal, digamos assim. Mas, enquanto doutrina, é uma espécie de sistema a qual as pessoas são levadas ao gnosticismo, por uma vontade externa a elas mesmas, né? Não por uma livre escolha. Então, há essa diferença. Há forças que a humanidade adora no lugar de Deus. O materialismo. Sabe que no texto original do Guardião, lá, do Dia Prometido Chegou, ele chama o comunismo. O comunismo é puro materialismo, né? Na Carta da Casa de Justiça, posteriormente, ele vai falar em materialismo, que é muito mais amplo, né? E não diretamente ligado a um sistema específico, uma ideologia específica. Né? Então, o materialismo, de modo geral, o nacionalismo, né, que ele aponta como um falso Deus, e o racismo. Né? Por sinal, ele diz que essa é uma trindade, né? cujos sacerdotes são os políticos e os sábios da era, e cujo culto é o sacrifício de milhões de pessoas. É isso, basicamente, que o Guardião se refere a essa trindade maligna, digamos assim. Né? Outro aspecto dessas forças da escuridão, a cultura herdada. Essa talvez bate fundo e cala fundo em todos nós. Guardião, aqui é uma tradução provisória, tá? Eu não encontrei o texto em português, então traduzi. Pode-se dizer que existem dois tipos de Baha'is. Já ouviram isso em algum lugar, né? Aqueles cuja religião é Baha'i e aqueles que vivem a fé. Depois ele diz assim, não é preciso dizer que se pertencemos à última categoria, se pudermos estar na vanguarda de heróis, mártires e santos, é muito mais louvável aos olhos de Deus. Agora, essa primeira categoria que espero que a gente não esteja, né? Cuja religião é Baha'i, assim como é uma posição passiva diante, né? É uma pertença religiosa. É como se o pescador viesse na minha porta e perguntasse qual é a minha religião. Ah, eu sou Baha'i. Bom, e daí? Então, é mais um dado no número, né? Como tem outras religiões também. Então, não é isso, né? Ser Baha'i não é só ter uma pertença religiosa Baha'i, é fazer parte de uma construção civilizatória, né? A construção do reino de Deus, que está lá em Isaías. Então,
é um processo ativo, e nós temos todo dia, talvez, olharmos para o espelho e saber até que ponto nós estamos imbuídos disso. Eu juro que eu faço isso todo dia, viu? Tenho altos questionamentos a mim mesmo do meu papel nesse sentido, já que tem uma cultura herdada, uma cultura de passividade em relação à religião. Então, nós temos que nos questionarmos, temos que colocar isso em xeque. Combatendo as forças da escuridão. Bom, como se vence, né, as forças da escuridão? Baha'u'lláh afirma: a vitalidade da crença dos homens em Deus esmorece em todas as terras. Nada, senão seu remédio salutar, jamais o poderá restaurar. A corrosão da impiedade carcome as vísceras da sociedade humana. Que outra coisa, senão o elixir de sua potente revelação, poderá limpá-la e revivificá-la? Então, só a revelação de Deus para o dia de hoje, e que nós possamos comungar plenamente com a sua vontade, é que poderá regenerar o mundo. É nosso papel, principalmente que nós somos cientes dessa revelação. É o nosso papel. Porque talvez, quando nós formos para o outro mundo, as questões a nós impostas serão maiores, porque nós somos cientes dessa revelação, a despeito dos outros, que não são conhecedores dela. Então, me parece que há um dilema extremamente profundo, extremamente caro aos Baha'is, que nós temos que pensar no nosso cotidiano. Combatendo as forças da escuridão seria, então, a responsabilidade pela nossa própria escuridão, à medida que a gente tem que melhorar, temos que ter aquilo que Baha'u'lláh espera de nós, nosso padrão moral, que nós possamos ser enxergados pelo jeito de andar, até como dizia Abdu'l-Bahá, se reconhece como Bahá'í, né? Então, melhorarmos a nós mesmos. A responsabilidade pela escuridão no mundo, sermos atuantes para que toda essa tragédia humana que nos rodeia seja minorada, que nós possamos ajudar nesse processo de construção. De certa maneira, lidarmos com esse déficit espiritual da humanidade. Há um déficit profundo, talvez mais profundo que nós imaginamos, é um déficit de gerações que nós temos que lidar. O ensino da fé como ofensiva contra as forças da escuridão. O ensino, o trabalho agora na construção de comunidades, através do Instituto, e tudo aquilo que nós possamos nos dedicar para edificar essa nova civilização. A ajudar na transformação do indivíduo, incorporar a fé em nossas vidas, que já talvez esteja já presente na primeira posição. Temos que incorporar plenamente, da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, e sabemos que nós somos limitados, mas Deus não tem limites, né? Então, a gente tem que ter coragem também, né? Até lembrando de Zanjan, lá do Rodiato, nós temos que ter coragem, né? Os guardiães das forças da luz. Em suma, tudo que for decidido em harmonia, com amor e pureza de motivo, resultará em luz. E se prevalecer o menor traço de dissensão, o resultado será trevas sobre trevas. Somos convidados a sermos fiéis à aliança. Profundamente fiéis à aliança. Não é só aceitar a sucessão da liderança na fé e as suas instituições, mas fiéis à vontade de Deus é parte dessa aliança. Então, esse o nosso desígnio, esse é o nosso desafio. E obrigado pela atenção de vocês. Eu vou parar por aqui.